RCV Notícias. Boa tarde, seja então bem-vindo ao Jornal da Tarde. Vamos começar falando de uma manifestação que decorre em São Vicente. Os movimentos cívicos e cidadãos de São Vicente juntaram-se hoje numa corrente humana que se estendeu pela Avenida Marginal a partir da Praça Dom Luís e a pedir mais segurança nas ruas do Mindelo. Segundo António Moço, representante do movimento cívico contra a poluição sonora, a manifestação é um pedido às autoridades para que se implementem políticas públicas que abordem as causas da criminalidade e garantam a proteção dos cidadãos. Mesmo daria essa corrente humana, porque me estou a achar que é uma necessidade grande que não tem de juntar para dar voz a nossa indignação. Não te com São Vicente Mariote que te agrada a ninguém, não te viver mal, não tem teu problemas. Espaço público é um espaço que devia ser de qualidade para todo cidadão poder usar de forma segura. É um espaço de tranquilidade, de desassossego e não tem autoridades. Não precisar de autoridades que é para fazer esse trabalho como deve ser. Portanto, essa responsabilidade é do Estado. O Estado tem a obrigação, o dever de cuidar desse cidadão. E não está muito mal abandonado. Não te falar de segurança, não te falar de mendicidade, pessoas na rua te pedir, não te falar de doentes mentais, sem tratamento, de andar na rua, exposto e também de representar perigo para nós, de falar de assaltos na rua, não que tem liberdade para sair na rua, chegar na casa a hora que não quer, porque tem que ter uma pessoa para levar nós na casa, não tem que ter um táxi para apanhar para chegar na casa. Portanto, isso tudo são privações que não têm sofrido, precisamente porque a impunidade é grande nesse país e ele tem que acabar. Mais segurança, paz e tranquilidade é a principal reivindicação evocada pelos manifestantes que se concentraram na Avenida Marginal em frente ao edifício do Ministério do Mar. Pediram programas sociais, policiamento comunitário e iniciativas de prevenção. Leda Lopes, uma das promotoras, lamentou o facto das pessoas das zonas mais periféricas não terem aderido à manifestação. Corre foi mandado para Salamanca, São Pedro, Calhau, Norte de Bahia, tudo isso comunidade fora, para o povo ficar esquecido. Quis corre voltar para a morada, tudo vazio, baiás, para autocarro. Mas quem que está ali, não também juntar para mandar essa corrente, para alguma mudança acontecer. É de povo para povo. Tudo gente está a sofrer, que é insegurança. Portanto, Grinha Cinza é um momento de povo juntar. É neste estado na Facebook, redes sociais, te manda a boca. Esse é que é o momento de não unir. O cordão humano estendeu-se desde a Praça Dom Luís até o edifício do Ministério do Mar, pedindo policiamento de proximidade, justiça mais célere e mais diálogo com a população. Na Boa Vista, o Pacto para o Desenvolvimento Sustentável da ilha foi assinado ontem. Os parceiros deixaram, entretanto, um alerta para as necessidades urgentes de investimento na área da saúde, saneamento básico e infraestruturas para um desenvolvimento sustentável da ilha. Segundo o Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, 53 entidades assinaram o pacto, assumindo assim compromissos individuais. A reportagem é de Arieta Barros. Após a Ilha do Sal, Boa Vista assinou esta sexta-feira o Pacto da Sustentabilidade para o setor do turismo, projeto que visa promover um desenvolvimento sustentável, incentivando práticas ambientais responsáveis. Para o presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, trabalhar na sustentabilidade ambiental, social e económica é trabalhar com os olhos postos no futuro. No entanto, Cláudio Mendonça alerta para um conjunto de investimentos que devem ser realizados na ilha. Os grandes investimentos capazes de alavancar o turismo na Boa Vista estão ainda por fazer. Precisamos revolucionar o setor da saúde, essencial para o conforto de todos os envolvidos neste processo. Entidades públicas, operadores econômicos, visitantes e a sociedade em geral. O Aeroporto Internacional da Boa Vista continua a prestar ainda serviços mínimos. A nível do ambiente e saneamento, Boa Vista guarda ainda os projetos da rede de esgotos e o tratamento de águas residuais. O Porto de Serrai e os transportes interilhas estão numa situação ainda sofrível.
O projeto integrado de sustentabilidade ambiental, económico e social no setor do turismo das Ilhas do Sal e da Boa Vista é financiado pela cooperação espanhola. Para o Ministro do Turismo e Transportes, o impacto do pacto tem de ser transformacional no sentido de catalisar mudanças de paradigma em direção ao futuro de baixa emissão de carbono e resiliente ao clima. Estamos a dar um passo e contributo fundamental para o desenvolvimento do turismo, que todos almejamos como planos, objetivos, metas e resultados concretos, para o devido seguimento e acompanhamento público, transparente e responsável. O Ministro da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial, que encerrou a cerimónia da assinatura do Pacto de Sustentabilidade, sublinhou o envolvimento das entidades. Aqui reside, talvez, o segredo do sucesso seguro que este pacto vai ter, tanto em Boa Vista, também como na Ilha do Sal. E quizás seja um exemplo para todas as ilhas de Cabo Verde. A circunstância de haver tanto envolvimento de pessoas, de haver tanto envolvimento de organizações de sociedade civil, de haver tanto envolvimento, portanto, de fundações. Nós estamos a falar de consultas de mais de 200 entidades e com 53 entidades assumindo compromissos individuais. Neste caso concreto, na circunstância de 53 dessas entidades assumirem compromissos individuais com metas claramente traçadas, mostra o grau de engajamento, mostra o grau, portanto, de compromisso, e isto é garantia segura, portanto, do sucesso. Por seu lado, o representante dos signatários, Manuel António, sublinhou que este é o momento de cada um assumir as suas responsabilidades. Pacto para o Desenvolvimento Sustentável da Boa Vista, assinado ontem. O déficit de recursos humanos no setor da saúde em Cabo Verde merece uma atenção do Governo. É um dos sublinhados saído do segundo encontro promovido pelo Movimento para a Democracia ontem no Centro Cultural do Mindelo, onde o tema escolhido pelo MPD foi a saúde. Para a médica e presidente da Liga Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro em São Vicente, a situação de falta de recursos humanos é gritante. Conceição Pinto dirigiu-se ao primeiro-ministro durante o encontro, promovido pelo MPD. O Albertino Brito esteve no encontro. Com uma plateia no auditório do Centro Cultural do Mindelo, composta por uma boa parte de pessoas ligadas à área da saúde, a presidente da Liga Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro aproveitou a presença do primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e do titular da pasta da saúde, Jorge Figueiredo, para questionar sobre alguns desafios do setor, e a carência de recursos humanos foi uma das preocupações da Conceição Pinto. Nós podemos dizer que vai de mal a pior. Falou-se assim por alto da evacuação, mas portanto, nós continuamos extremamente dependentes da evacuação. A área, portanto, que eu sou especialista, é uma das áreas que portanto, evacua mais doentes, principalmente crianças com cancro, porque as pessoas pensam que as crianças não têm cancro. A minha especialidade é a especialidade que mais cancros infantis tem e, portanto, quase que dói ver uma criança com um cancro potencialmente curável ficar à espera meses e meses. O ministro Jorge Figueiredo respondeu às preocupações da Conceição Pinto. Recursos humanos. A nossa colega oncologista falou, o que nós estamos a enfrentar neste momento é um déficit efetivo de recursos humanos. Como é que vamos resolver? Recursos humanos, os próximos médicos que vão sair, a substituição e a dependência que temos dos médicos, vá lá, estrangeiros, é um processo de formação, é um processo de programação, de organização, de sabermos a cada ano o que devemos fazer, as vagas que devem ser criadas para responder. O ministro da Saúde, ao falar dos desafios atuais do Sistema Nacional de Saúde, elegeu a formação, a defesa dos direitos dos utentes, consolidação das estratégias da vigilância sanitária com base na prevenção de epidemias, as doenças não transmissíveis, a esperança de vida
e as consequências da longevidade, álcool, tabaco e outras drogas, relação público-privada, carta sanitária, formulação do quadro funcional do Sistema Nacional de Saúde, prevenção, cuidados primários e secundários, infraestruturas e equipamentos laboratoriais, imagem e telemedicina e, por último, Jorge Figueiredo fez referência em relação ao Hospital Central de Cabo Verde. Era o segundo encontro promovido ontem pelo MPD no CCM, com a presença do presidente do partido, Ulisses Correia Silva, e a saúde foi o tema escolhido. Um encontro onde a especialista e presidente da Liga Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro alertou para o déficit de recursos humanos no setor da saúde em São Vicente. Continuamos a falar de saúde. Este ano o foco das atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde, que é celebrado a 7 de abril, é na saúde materna e neonatal. Lembrando o lema, que é começos saudáveis, futuros esperançosos, o Hospital Universitário Agostinho Neto arrancou as suas ações comemorativas com uma caminhada à Cidade Velha. A intenção foi alertar para a necessidade de se associar a gravidez saudável à atividade física ao longo de toda a gestação. A reportagem é de Joana Lopes. O foco desta efeméride é no esforço necessário nos cuidados da saúde materno-infantil. Daí a caminhada de hoje ao berço da humanidade com forte simbolismo histórico. Uma oportunidade para fortalecer o relacionamento interpessoal com efeitos benéficos no exercício da profissão. Avança o PCA do Hospital Central Evandro Monteiro. De facto, está a focar toda a questão do pré-natal, da gestação, do parto, do pré-parto e dos cuidados neonatais iniciais. Então, porque este ano o lema recai sobre toda a gestação, o pré-natal e o pós-parto. E aqui o hospital, de facto, na segunda-feira iremos abordar questões temáticas importantes que irá reforçar ainda mais a nossa capacidade de trabalho. Toda a atividade física ajuda e suporta também uma gravidez saudável, também deve estar associada a uma atividade física adequada, para que todo o período, digamos, de gestação seja mais normal possível. Atividades que prosseguem na próxima semana com a participação de especialistas cabo-verdianos radicados noutras partes do mundo. Intercâmbio que, na ótica de Evandro Monteiro, vem reforçar a capacidade de resposta do Hospital Agostinho Neto. De facto, depara-se cada vez mais com situações novas e é a obrigação de um hospital terciário de referência estar munido das ferramentas adequadas, mas não só para o diagnóstico, mas o próprio recursos humanos. É aí onde entra a vertente formativa, didática, educativa da própria instituição. E nós aí também teremos uma semana muito ativa, com participação de colegas cabo-verdianos de outras latitudes, que irá também permitir esse diálogo aberto entre os nossos profissionais e os nossos conterrâneos que estão fora do nosso país, no sentido de termos cada vez mais conhecimento para que possamos também, nesse intercâmbio, reforçar as nossas capacidades internas. Ele que referiu na ocasião que a caminhada de hoje conta com uma adesão mais significativa dos profissionais de saúde quando comparada com os anos anteriores. Bom, a mim, como não tinha último, foi cansar-se, foi hora de cansar-se. Mas foi bom, muito bom. Próximo ano, se tiver essa tornada aí? Sim, se for para ali, outro destino, organiza, sim. Eu, com muito gosto. A atividade física é bom desde eternidade, de idade avançada. Ele é para estar naquele plano de geriátrico. Então, apesar de alguns não estar fazendo atividade física, com a falta de tempo também, mas é sempre bom dar nosso contributo. O fisioterapeuta Alcides Keita é um dos caminheiros que promete continuar a aderir a iniciativas do tipo pelos ganhos que trazem a saúde humana. Para a próxima segunda-feira está agendada uma sessão clínica abrangente, espaço para reflexão e discussão, como garantir cuidados de qualidade com foco na redução da mortalidade materna e neonatal.
Atividades alusivas ao Dia Mundial da Saúde, que este ano é celebrado com foco na saúde materna e neonatal, arrancaram na cidade da Praia. Na cidade do Mindelo vai decorrer a partir do próximo dia 14 uma formação em cuidados paliativos, ministrada por uma equipa multidisciplinar portuguesa. O curso é já o terceiro feito em cooperação com este grupo de especialistas e vai permitir a capacitação para os cuidadores e parceiros sociais, melhorando a resposta da ilha a nível de cuidados paliativos, cuidados que vão desde o cuidado físico até ao suporte e conforto aos pacientes com doenças graves e suas famílias. Este bem especificamente para uma formação, ele é um curso para ser dedicado aos profissionais que trabalham em cuidados paliativos. Uma sessão na Sintantão, que será na segunda-feira, e depois a formação em si, em São Vicente, para melhorar a capacidade de resposta a nível de cuidados paliativos de saúde. 7 profissionais. Este modo, iniciativa 3M, trabalhar com vários países e começar estas sessões de formações com Cabo Verde. Para além dos profissionais de saúde, é um atendimento que tem que ser também multissectorial. Nem só profissionais de saúde, não tem participação das universidades, não tem participação da Câmara Municipal, principalmente a área social, porque muitas vezes são pessoas que precisam de apoio social, não tem associações comunitárias, como ligas e outras associações, não tem a participação do hospital, que será em torno de 50 a 53 pessoas. Segundo Eliana Soares, os cuidados paliativos neste momento são prestados a nível das delegacias e centros de saúde, com equipas multidisciplinares que atendem diariamente os pacientes que necessitam de cuidados especiais para alívio da dor ou suporte emocional. A médica realça que o cuidado deve ir além do tratamento, envolvendo também apoio psicológico. Por exemplo, a pessoa que está em casa, que está doente, que está com dor, a intenção de cuidados paliativos é evitar o sofrimento daquela pessoa, né? Evitar que ele tenha dor. Então, às vezes pode ser até uma doença aguda que, no momento, a pessoa precisa de alívio de sintomas, aí entra cuidados paliativos, né? Que antigamente se pensava cuidados paliativos é só que a pessoa já está na fase da morte, mas não é isso. Cuidados paliativos devem iniciar desde qualquer diagnóstico, de onde aquela pessoa tem, por exemplo, situações que é para alívio dos sintomas, seja um vômito persistente, dor persistente, daí entra cuidados paliativos para alívio dos sintomas. Mas, por exemplo, na centros de saúde, não quer dizer que tudo que os doentes é que na cuidados paliativos, este vai ser atendido na casa. Há pessoas, por exemplo, que têm doenças oncológicas e é que conseguir deslocar centros de saúde, é que conseguir lá para as consultas, este vai para o controle. Então, não tem as duas valências de atendimento. Pode ser a nível do centro de saúde, mas também pode ser a nível de domicílio e, geralmente, no domicílio é que as pessoas chegam já na fase terminal. Para melhorar estes serviços, os profissionais de São Vicente vão receber uma formação a partir do próximo dia 14. Antes de ir à missão em São Vicente, a equipa faz uma deslocação a Santo Antão. As obras do Centro de Saúde de Monte Sossego devem arrancar dentro de aproximadamente 2 meses, disse hoje o Primeiro-Ministro, depois de visitar o espaço do futuro centro na Avenida da Holanda, no Mindelo. A visita do Primeiro-Ministro foi acompanhada pelo Arnaldo Borges. O concurso já foi lançado, lembra Ulisses Correia e Silva, aponta assim junho para o arranque das obras. Adianta também que há um engajamento forte para dotar Monte Sossego de um centro de saúde. Há um engajamento forte para dotar São Vicente e Monte Sossego de um centro de saúde, tendo em conta que esta zona é a segunda maior aglomeração populacional de São Vicente e faz todo sentido ter um serviço não só com boas instalações, mas com boa qualidade de prestação
de serviço de saúde. O primeiro-ministro deixa a garantia de que o futuro Centro de Saúde de Monte Sossego terá equipamentos modernos e adequados às funções que vão ser ali desenvolvidas. Claro que vai ser equipado com equipamentos médico-hospitalares modernos, adequados àquilo que é a função das atividades que vão ser aqui desenvolvidas. É preciso lembrar que há cerca de 3 anos o Governo fez um grande investimento em equipamentos médico-hospitalares em todos os centros de saúde, hospitais regionais. É claro que nós estamos a falar de um setor em que é preciso ir acompanhando a evolução. Não só a evolução tecnológica, a evolução em termos de necessidades de maior capacidade de desempenho, quer a nível diagnóstico, quer a nível da ação e da intervenção hospitalar. E estamos numa segunda fase de um segundo pacote de investimentos em equipamentos médicos hospitalares mais modernos para suprir as necessidades que ainda existem, não só a nível dos hospitais centrais, regionais e dos centros de saúde. Obras do Centro de Saúde de Monte Sossego devem arrancar em junho, prevê o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. 13h20, este é o Jornal da Tarde. Foi estabilizada a adolescente de 14 anos que ficou em estado de alguma gravidade depois do acidente entre 2 autocarros de transporte escolar que envolveu cerca de 72 pessoas em Xandetanque, Santiago. As informações apuradas esta manhã pelo Cândido Fortes indicam que todas as vítimas do acidente estão agora estáveis, incluindo os 9 alunos do Liceu Amílcar Cabral que foram evacuados para o Hospital Agostinho Neto. Quanto às causas do acidente, o presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, entidade responsável pelo transporte escolar, diz que estão ainda a ser investigadas e compromete-se a falar sobre isso oportunamente. A reportagem é do Cândido Fortes. O grave acidente que teve lugar ao início da tarde de ontem em Xandetanque envolveu um autocarro da Câmara Municipal e outro da delegação escolar que seguiam no sentido Rincão-Assomada. Tudo terá ocorrido quando o primeiro foi embater no segundo, que estava parado numa curva. Os 2 veículos acabaram por cair por uma ribanceira abaixo, tendo um deles capotado no final da ravina, enquanto o outro ficou suspenso numa árvore. De ontem para hoje, os alunos evacuados do Hospital Regional de Santiago Norte para o Hospital Agostinho Neto passaram de 4 para 9, mas ao fim desta manhã já eram apenas 5 internados, como apurámos junto da diretora clínica do Hospital da Praia e do edil de Santa Catarina, Armindo Freitas. Os casos mais graves tiveram fraturas ósseas nos membros, no rosto e no peito, mas todos já estão estáveis, afiança Irondina Spencer, incluindo o mais grave de uma menina de 14 anos. Uma criança com mais gravidade que entrou com um quadro de contusão pulmonar, que esteve acoplado à ventilação mecânica no dia de ontem, mas já foi extubada, está melhor, pelo menos até no período da manhã, não? Mas todos os pacientes que recebemos estão estáveis. Ainda é cedo, temos que acompanhar a evolução clínica. Ali no Hospital de Praia está 5 crianças e os médicos dão informações bastante animadoras, que um que estava no estado mais crítico antes, já não fala inclusive com aquele paciente, uma criança, Ariana, está dando sinal de melhorias, não está muito animado, portanto os médicos falam uma fora de riscos, sim, é bem ontem. E que os outros é lesões que se têm e um se aguarda cirurgia na perna, no braço, mas não te acredita, mas tudo que é pior já passa. Segundo o edil santa catarinense, dos que ficaram no Hospital Regional Santa Rita Vieira, quase todos já foram para casa. 2 ficaram em observação. Quanto às causas do acidente de viação, Armindo Freitas diz que decorre uma investigação e que, oportunamente, a edilidade fará uma comunicação oficial sobre o assunto. Mas ninguém quer saber o que é que acontece realmente, porque essa informação ainda que está apurada. E a investigação se decorre e para bem ter a conclusão sobre a causa do acidente. Aquela viatura de Câmara Municipal se de Chiba de Rincão e outra viatura da delegação escolar, sabe, parado, e aquela viatura bem bate, esse bate tudo doce para baixo. A viatura de Câmara Municipal que bem bate na viatura de delegação escolar. Mas e de nossa parte não te garante de forma informação preliminar que não tem, mas nosso carro, sabe, em bom estado,
Tanto que ontem ainda lá na Somada, mesmo a nível de documentação, a polícia informando, mas não pôde remover carro de local porque sabe tudo em dia em termos de documentação. E informação que não tem também, Macaro e diretor fala, Macaro sabe, no estado bom, mas é preciso investigar para hoje realmente. E nosso condutor também, nós no Conselho para um excelente profissional. Investigação está de cor e não está pura verdade. Não também entrou em comunicação oficial sobre causa de acidente. Só está de cor em investigação nesse momento. Armindo Freitas diz que a Câmara Municipal ficou chocada com o acidente, mas enalteceu a junção de esforços da população, Cruz Vermelha, Proteção Civil, Bombeiros, Delegação Escolar e entidades locais de saúde que se verificou para que as 72 vítimas do acidente fossem todas socorridas rapidamente. Ao todo, 61 dos feridos envolvidos no acidente de ontem na localidade de Xandetanque já receberam alta hospitalar. Os 2 que encontram-se internados no Hospital Regional de Santa Rita Vieira vão ser encaminhados para o Hospital Central da Praia para efeito de exames clínicos, garante a diretora clínica daquele hospital, Janaína Vicente, que falou com a repórter Ariana Miranda. De acordo com as declarações da diretora clínica Janaína Vicente, 61 pacientes receberam altas no Hospital Santa Rita Vieira, ainda ontem, mas sob orientações médicas para continuarem a ser seguidos. Da entrada de 72 pessoas vítimas de acidente de viação, ontem para a praia veio 9 pacientes, dentre os quais um deles estava em estado crítico, a partir naquela avaliação inicial. Entretanto, teve informações ainda ontem de noite de uma melhoria desse quadro e hoje de manhã também a evolução tem sido favorável para aquilo que é a informação que não tem da estrutura central do Hospital Agostinho Neto. Ontem, basicamente quase todos os outros pacientes, às vezes com fraturas, sim, mas fraturas sem complicações, depois foi orientado para casa e retorno depois para seguimento a nível de consultas. Segundo afirmou a médica em entrevista na manhã deste sábado, 2 pacientes ainda estão no Hospital Regional de Santa Rita Vieira, mas deverão ser transferidos para o Hospital Universitário Agostinho Neto, na Praia, um para um exame de TAC e outro para avaliação de ortotraumologia. Nesse momento, não tem 2 pacientes internados ainda. Um na braço da guarda sua evacuação para a praia, para também tratamento a nível de ortotraumatologia, e mais um que se vai fazer um exame também na praia, um TAC, mas tudo isso está estável. E tudo isso com essa orientação. Se xinga mais alguma outra coisa na casa, vamos estar atento, meninos, a essa evolução nesses primeiros 24, 48 horas, para manter-se em repouso e em vigilância. Janaína Vicente garantiu que não há nenhuma vítima mortal neste acidente e descarta as falsas informações veiculadas nas redes sociais. 61 dos pacientes feridos ontem no acidente de aviação na localidade de Chão de Tanque, interior de Santa Catarina de Santiago, receberam alta hospitalar. O Instituto Superior de Ciências Jurídicas promoveu na Ilha do Fogo uma conferência sobre as restrições à imigração em tempo de nacionalismos. O professor Francisco Pereira Coutinho apresentou uma análise crítica sobre como o uso do medo tem sido feito para se tornar um obstáculo para o desenvolvimento dos países. A reportagem é de Anabela Varela. Na Casa da Memória em São Filipe Fogo, o Instituto Superior de Ciências Jurídicas organizou uma conferência subordinada ao tema Restrições à Imigração numa Era de Nacionalismos. O conferencista convidado foi o professor e doutor Francisco Pereira Coutinho, especialista em Direito Internacional da Universidade Nova de Lisboa. Um tema que, nas palavras do professor, é complexo, fascinante e politicamente tóxico. Hoje em dia, na Europa, os partidos nacionalistas, populistas, usam o medo das pessoas para com a imigração para, essencialmente, alargarem a sua base eleitoral. E isso, para mim, é um enorme erro, porque a imigração constitui uma enorme oportunidade para os países e, infelizmente, o discurso político não explica isso às pessoas e acaba por alimentar os medos para com o estrangeiro. E isso acaba por ser péssimo. Péssimo para os imigrantes, para as pessoas que acabam por não circular e ter vidas melhores, e péssimo para os locais,
poderiam beneficiar imenso com a imigração. Segundo o conferencista, a imigração pode gerar mais negócios, mais recursos e a longo prazo trazer prosperidade, mas alerta que a curto prazo é preciso enfrentar os desafios decorrentes da chegada massiva de pessoas. O especialista apontou ainda que para Cabo Verde as políticas públicas devem ser repensadas. Mas é evidente que se as portas se começam a fechar noutros estados, isto vai ser um enorme problema, porque evidentemente as remessas são muitíssimo importantes, as perspectivas dos jovens a Cabo Verde poderem sair e prosseguirem a sua educação e projeto de vida fora sempre foi algo que eles viram como uma enorme possibilidade. E se isso de repente se fechar, vai ser traumático para esta geração de cabo-verdianos, especialmente se o país não se desenvolver. E, portanto, para os políticos cabo-verdianos têm aqui uma responsabilidade acrescida, não é? Porque se no passado havia esta válvula de escape que era a imigração, aquilo que nós verificamos é que as portas dos Estados Unidos estão fechadas e as portas da Europa estão-se a fechar. Coutinho ressalta que a abertura para receber imigrantes exige investimentos em áreas como educação, saúde e infraestrutura. Durante a palestra apresentou o exemplo da imigração de vários países, como a Austrália, e deixou algumas sugestões para Cabo Verde. Portanto, se Cabo Verde quer ter mais imigrantes, tem que lhes dar essas condições atrativas para eles virem para Cabo Verde. Isto é um país maravilhoso, com um clima maravilhoso, portanto, seguramente haverá muita gente que não se importaria de viver em Cabo Verde, até porque não se esqueça de outra coisa, mesmo mão de obra qualificada. Hoje em dia há muito trabalho remoto, são chamados nómadas digitais, porque não encontrar uma forma, por exemplo, aqui na Ilha do Fogo, para que essas pessoas se estabeleçam aqui. Tem que ter boas conexões à internet, boa comida, bons serviços e boa tributação. E, portanto, é isso que o governo cabo-verdiano deve pensar. Coutinho reforça que o debate sobre a imigração não pode se resumir ao medo e ao protecionismo. Em vez disso, deve-se apostar em políticas visionárias que promovam a integração e a prosperidade mútua. Vamos fechar este jornal com notícias internacionais. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky criticou hoje a fraca reação dos Estados Unidos ao ataque com míssil russo contra uma zona residencial na sua cidade natal, Kryvyi Rih, causando pelo menos 18 mortos, entre os quais, diz Vladimir Zelensky, estão 9 crianças. O presidente ucraniano agradeceu, no entanto, a reação firme ao ataque russo dos ministros dos negócios estrangeiros da Tchequia, Finlândia e Lituânia. A embaixadora dos Estados Unidos na Ucrânia afirmou desde sexta-feira ter ficado horrorizada com o impacto do míssil balístico perto de um parque infantil e de um restaurante na cidade, afirmando que pelo elevado número de vítimas mortais e feridos é preciso que a guerra deve acabar. Os apoiantes do agora ex-presidente da Coreia do Sul manifestaram-se hoje exigindo o regresso imediato e classificando a oposição como um cartel anti-estatal que deve ser erradicado. Milhares de grupos conservadores reuniram-se na zona do centro de Seul, apesar da chuva, um dia após a decisão do tribunal, argumentando que a destituição é inválida e apelando à dissolução do Tribunal Constitucional. Segundo a agência F, alguns manifestantes apelaram também ao boicote das eleições antecipadas que devem realizar-se no prazo de 60 dias após esta destituição. As autoridades fecharam hoje as ruas próximas do Tribunal Constitucional e também a residência presidencial, que deve ser abandonada na próxima semana por Yoon Suk. Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul confirmou a destituição do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol devido à declaração da lei marcial em dezembro. 13h33 é o ponto final nesta edição noticiosa. Eu sou Amílio Rodrigues, do outro lado está o Nelson Neves. Nós voltamos com outras informações às 19h. Até lá, fique bem e com a Rádio de Cabo Verde, continuação de boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.